Oi, esse é o Conexão. Você já ouviu falar sobre afasia? Então, bem-vindo ao clube, eu também não conhecia. Afásicos são pessoas que apresentam alterações de linguagem em consequência de uma lesão no sistema nervoso central. Por exemplo, pessoas que sofreram um AVC podem apresentar essa sequela. Ela sabe o que quer falar, mas não consegue elaborar. Não é um problema motor, mas linguístico e ainda pouco divulgado para quem não é da área da saúde. Não há dados específicos sobre o número de pessoas que convivem com a afasia, mas o Ministério da Saúde informa que em 2016, por exemplo, o SUS registrou mais de 180 mil internações para tratamento de AVC isquêmico e hemorrágico. E agora, para fazer a gente entender melhor, vamos ouvir o relato da Gil Cavinato. Quer saber como o afásico sente? Então, vamos começar. Coloque o quê? Uma fita crepe de manhã na boca. E aí, tire à noite. Tente ir no supermercado, na farmácia, num bar com os amigos. Vamos por um restaurante, pedir o prato preferido, você não lê cardápio, tá? Fica difícil. Os amigos, conversando e você, tenta fazer, juro. Aí vai e me fala se você acha que é, horrível. Todo mundo tem um HD, salvar as coisas. Arquivei, sei lá, 5.000 fotos. 5.000? Acertei. De viagem, que eu fiz no mundo inteiro, sabe? Um ano sabático. E aí um belo dia, voltei pra minha casa. Eu fui abrir as fotos. E aí, surpresa! O HD pifou. Imagina o nosso cérebro como um HD externo. Que deu um pau. Aí o técnico falou, o conteúdo tá preservado. A recuperação requer um tempo para descobrir qual caminho, tá? E, na real, de verdade, o meu HD foi um cabeçote, alguma coisinha que empenou. E, demorou muito, depois de, juro, 5 anos, ele conseguiu ter as minhas fotos de volta. Deu pra sacar? Isso diz algo pra vocês? Pois é, sobre esse assunto a gente vai aprofundar agora com o Eli Faria Evaristo, que é neurologista, e com a Ana Lúcia Túbero, que é fonoaudióloga. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui com a gente. A gente ainda vai ter a Gil Cavinato, porque ela não vai aparecer aqui só nos vídeos do canal dela. Ela vai participar com a gente também pelo Skype. Daqui a pouquinho a gente já chama a Gil. Eu queria começar perguntando, então, doutor, a gente já teve ali uma ideia, né? Porque ela explica de um jeito que a gente entende, assim, praticamente essa primeira aflição, né, da pessoa que vive com a afasia. Eu queria te perguntar o seguinte: essa sequela ela aparece não apenas relacionada ao AVC, né? É uma questão relacionada a lesões no cérebro, é isso? É isso mesmo. Existem regiões do cérebro que estão relacionadas à linguagem. E são regiões que se conectam desde o momento em que se escuta ou se lê, até se conseguir falar a palavra. Existe um processo todo que vai desse começo ao fim. E há regiões do cérebro interligadas, particularmente no que a gente chama do lado dominante do cérebro, esquerdo para a maior parte dos destros, esquerdo em algumas pessoas também que são canhotas, e o fato é que a lesão nesses locais compromete essa capacidade de elaborar e conseguir expressar o que se deseja. E, Ana, existem alguns tipos de afasia, é isso? Não existe um grupo de sintomas que determina sempre o que a pessoa que é afásica vai demonstrar? Então, dependendo de cada afásico, né, as suas características, a localização, por exemplo, da lesão, também a gravidade, a extensão dessa lesão, você pode ter problemas para falar, problemas para compreender a linguagem oral, aquilo que estão dizendo para você. Você pode também ter problemas para ler
e problemas para escrever, que não é uma questão só do problema motor da mão, né? É de elaborar a linguagem escrita também. E muitas vezes também você pode ter problemas de gestualidade, né? Conseguir organizar, né? Na linguagem gestual também, fazer tchau, ou ok, né? Ou não, tá certo? Então, a depender da gravidade, você pode ter mais ou menos predominância desses problemas, né? Mas são todos de natureza linguística. E o fato de não ser uma questão assim tão publicizada, né, da gente não conhecer tanto, eu sinceramente eu não sabia o que era afasia até começar a estudar para essa pauta, assim. Isso atrapalha de que forma na vida dos pacientes? Bom, esse é um aspecto fundamental, né? Porque as pessoas, ninguém sabe o que é afasia, né? Ninguém nasce com afasia, é algo que acontece. A afasia é um problema adquirido, né? Em função principalmente de acidente vascular cerebral. Então, a pessoa muitas vezes só vai saber que é afásica quando ela ficou afásica. Os familiares só vão saber que existe afasia porque a pessoa da família ficou afásica, né? Então, esse é um dos grandes embates, porque é confundido com muitas coisas, né? Então, imagina alguém que tinha, né, toda uma competência linguística para falar diversos idiomas e tal, para escrever, um professor, não importa, qualquer profissão, de repente ele não consegue pedir água, ou falar sim ou não, né? Então, o impacto é muito grande, né? E as pessoas não sabem o que é e podem confundir com aspectos psíquicos, digamos, psiquiátricos, confusão mental, né? Principalmente em idosos, podem confundir com, né? A pessoa tem uma deficiência mental no sentido de que está infantilizada, né? Então, assim, saber o que é afasia, entender o que é afasia é algo fundamental, né? Muito importante. E de que forma que isso atrapalha o tratamento e até a vida dessa pessoa que tem afasia, mas que não tem esse entorno consciente, né? Do que está acontecendo, de que não é uma questão relacionada às informações que estão aqui. De que forma isso impacta a vida do paciente? Bom, de várias maneiras. Talvez a gente pudesse começar dizendo que essas pessoas muitas vezes ficam deprimidas, por não serem compreendidas, também deixam de produzir, ou as pessoas impedem que elas produzam coisas que elas ainda conseguiriam produzir. Por exemplo, estava conversando com a Ana Lúcia antes sobre casos, né, de pessoas com afasia que poderiam desempenhar alguma atividade que não requeresse a expressão. Por exemplo, lembrei de um caso, uma jardinagem, um paisagismo, e pessoas que, tendo essa capacidade, mas por causa deste problema da expressão, da fala, são compreendidas como pessoas incapazes e não conseguem um emprego ou são discriminadas, embora elas teriam capacidade para N outras coisas que não dependessem da linguagem, né? Então, isso é um problema. E quando a gente fala de tratamento, doutora, a gente vai até entrar nesse aspecto bastante com a Ana também, mas qual que é a partir do momento que a pessoa está afásica, né? Está nessa situação, ela tem uma boa perspectiva se ela fizer tratamento? Isso depende até principalmente da causa. Então, por exemplo, a afasia pode ser vista em lesões, nessas regiões relacionadas, né, à linguagem, mas pode ser vista em lesões que de alguma forma têm um potencial de recuperação. Então a pessoa, por exemplo, pode ter um problema infeccioso, inflamatório no cérebro, que vai ser tratado, aquela inflamação vai desaparecer, a função vai ser recuperada. Ou mesmo no caso de um AVC, não é tão raro a pessoa ter um dano e um comprometimento funcional maior na fase aguda, naquele primeiro momento, e depois essa lesão vai sendo reabsorvida, o tempo vai passando, essa pessoa vai melhorando, então o resultado inicial era de muito comprometimento, depois vai passando o tempo, ela vai melhorando. Mas por outro lado, existem também, para ilustrar, doenças degenerativas, onde a afasia começa e o processo de deterioração vai aumentando. E nesse caso, a afasia não se espera que ela melhore, mas existe também um trabalho de tratamento para que de alguma forma e da melhor forma aquela pessoa consiga se expressar, ainda que eventualmente não de forma verbal ou escrita,
mas que ela consiga se expressar de outras formas. Então, o tratamento obviamente, um interesse de que ela melhore a expressão, mas talvez mais do que isso, que ela consiga se comunicar, se possível de forma verbal ou escrita, e se não for possível assim, que ela consiga se comunicar de outras maneiras, né? Acho que é dessa maneira. E, Ana, assim, o tratamento, pelo que a gente está vendo, é bem personalizado, né? Cada paciente vai dar os seus passos, é isso, né? É isso, exatamente. Eu costumo dizer que às vezes você pode ter, lógico que a gravidade da lesão ela é determinante na recuperação, tá certo? A capacidade do cérebro. Você tem uma reserva também, que a gente chama de reserva cognitiva, então, quanto mais o paciente ele tem estudos, nível de escolaridade, etc e tal, fala mais línguas e tal, você tem uma plasticidade neuronal melhor. Mas às vezes a gente vê casos onde as pessoas têm um nível universitário, pós-graduação e tudo mais, e mesmo assim a afasia tem um impacto muito grande na capacidade de linguagem dessas pessoas. Né? Então varia muitíssimo, mas você tem toda a razão, tem que ser customizado, tem que ser para aquela pessoa. E eu costumo dizer também que o que determina a recuperação é muito de como essa pessoa vai decidir, né, fazer o enfrentamento da afasia também, né? Então, ou como a família também vai, né, aprender a conviver com essa pessoa de uma forma diferente, no sentido de que possa, né, aceitá-la é uma outra pessoa, né? Porque normalmente o que a gente faz? A gente se compara sempre a gente antes do episódio do AVC. Eu quero ser como eu era antes de ter tido o AVC. E a gente sabe que isso não dá mais, não dá para nenhum de nós, né? Eu quero ser como eu era aos 20 anos, não dá para ser como eu era antes do AVC. Então é daqui para frente, né? A minha história vai ser contada de um jeito diferente e depende daquilo que eu vou decidir fazer com isso, né, que ocorreu comigo. Então eu posso enfrentar, eu posso aceitar, então isso também vai ter um impacto na capacidade de reabilitação, de recuperação dessas pessoas. Né? Tudo tem uma força também, né, do pensamento, do apoio dessa família, né, tudo deve interferir pra caramba, né? Com certeza. Eu queria trazer agora a Gil, gente, porque a gente falou com ela, a gente mostrou no início do programa a Gil contando pra gente, explicando pra gente o dia a dia dela, e agora eu quero conversar pra gente conhecer um pouco melhor sobre a vida da Gil. Ela tá lá em São Paulo, vai entrar com a gente. Já estou te vendo, Gil. Muito obrigada por participar com a gente, viu? Obrigada, uma oportunidade boa de conhecer o que é a afasia, né? Nossa, com certeza. Eu quero, no início até, de primeira, te agradecer por dividir com a gente, porque eu realmente não sabia o que era a afasia, e ao assistir seus vídeos hoje e já nas semanas anteriores, eu pude entender um pouco melhor. Obrigada por compartilhar, viu? E eu queria começar te pedindo para você contar para quem está em casa, quem ainda não te conhece, o que aconteceu. Você teve um AVC? Sim, há 3 anos e meio, mais ou menos, eu tive um acidente. Eu caí de wakeboard, que é o esqui na água, um tombo meio pesado, violento. E eu bati a cabeça e teve, tipo, o AVC. E as sequelas foi afasia. Entendi. E aí, num primeiro momento, né, quando você entendeu, você sabia o que era afasia antes do médico te contar? Na verdade, eu não sabia o que era afasia e nem sabia também o que era AVC. Nossa. Foi a primeira vez que, tipo, 30 anos. E aí eu imagino que tenha sido um primeiro momento bem complexo para você absorver todas essas informações, né? Sim. Eu não conseguia... Óbvio que eu conseguia compreender tudo. Eu conseguia, tipo, óbvio, falar português, inglês, italiano. Eu falava muito bem. Aí deu um blackout total. É um pânico geral, assim, de falar o que eu agora vou fazer da minha vida, sabe? E aí, num primeiro momento, você já buscou... Você teve acesso a um atendimento que foi benéfico para a sua recuperação? Sim, há 3 anos mais ou menos eu faço fono 3 vezes por semana. E foi assim um casamento perfeito entre a fono e eu. Que é a fono que está aqui com a gente, né? Sim. E olha que engraçado, o casamento de vocês é tão perfeito que as duas estão de amarelo também. E aí quando vocês aparecem juntas na tela, as duas estão de amarelinho aqui. Tem uma conexão aí, mesmo quando vocês não se encontram. Muito legal. E eu queria te perguntar, você hoje faz o seu tratamento, né? Felizmente você tem acesso a um tratamento muito adequado e você também está com um canal no YouTube. De alguma forma, esse canal é uma terapia para você também?
Então, eu sou designer e publicitária, né? Então, comunicadora, assim, na veia. Eu pensei, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, a minha ex-chefe, que é minha amiga, falou uma boa ideia, falou, faz um canal no YouTube. Daí eu pensei, tipo, hã? Eu tenho afasia. E aí, assim, meus amigos, meus familiares falam, faz. Aí, há 1 ano e meio do acidente, eu fiz meu primeiro vídeo. E eu cortei, editei, foi um horror, porque era, tipo, umas palavrinhas entendível para qualquer pessoa. Eu falei, ok, vou postar. E aí, um paniquinho... E aí eu pensava, por que por que vai se interessar por uma pessoa que teve AVC? E é muito engraçado, porque eu postei, fui dormir, e daí as pessoas viram meu canal, e eu, tipo, falando umas palavrinhas assim, eu percebi que muita gente assistia o que eu tinha para falar sobre isso. Isso deve ser bacana, né, para você? Sim, e também é um estímulo para mim de continuar, sabe? Porque o meu interlocutor precisa saber o que é isso, a afasia, o AVC em jovens. Sim, isso é um aspecto que eu queria trazer, assim, a gente já falou que não tem dados fechados sobre a afasia, né, mas a Jill é muito nova, né, e assim, vocês têm visto, conversar pela Ana, vocês têm visto mais pessoas jovens apresentando essa questão? Sem dúvida, a gente vinha discutindo isso também, né, por quê, né? Agora esse número tão grande de jovens, né, com afasia, porque normalmente o que se tinha, assim, bom, teve um AVC, é idoso, tem afasia, é idoso, e a gente tem um número, né, uma estatística bem grande agora de jovens, né, afásicos também. Eu acho que tem muito a ver com as técnicas hoje em dia, né, quando você tem um AVC, você tem recursos, né, cirúrgicos e medicamentosos, né, que acho que o Eli podia falar um pouco disso. Então, você tem uma sobrevida maior. Você consegue, então, salvar um número maior de pacientes, é isso? Com certeza, porque, de fato, nos últimos anos, talvez a gente possa dizer que a história do AVC mudou totalmente nos últimos 20 anos. Quer dizer, até 20 anos atrás, a postura terapêutica diante de um AVC era meio que, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E nos últimos 20 anos, muita coisa de tratamento surgiu, seja através de medicamentos, seja através de intervenções, cateterismo, enfim. Ele era mais mortal, então, assim, ele vitimava mais pessoas? A mortalidade, sem dúvida, tem caído ao longo dos anos com os tratamentos que existem, né? Isso existem estatísticas do próprio Brasil mostrando que a mortalidade nessas últimas 3 décadas tem caído, embora ainda seja uma doença muito mortal, quer dizer, junto com o infarto do miocárdio, é a doença que mais mata no nosso país, né? Então, ainda é um problema grave, mas, sem dúvida, os tratamentos eles têm ajudado demais, né? Embora as pessoas precisam chegar logo ao hospital, porque os tratamentos são especialmente efetivos nas primeiras horas, né? Eu quero mostrar aqui, ó, um trabalho que é super legal antes da gente. Eu quero mostrar depois, Carol, o vídeo que a gente separou, o primeiro vídeo. Mas antes, eu queria que a Ana explicasse pra gente essa campanha aqui, né? Pegou o Conde andando. Por quê? Por que está descrito dessa forma? Então, nós fizemos o ano passado uma campanha porque o tripé nosso afasia, saber, entender, conviver. Né? Então, eu acho que se as pessoas souberem o que é afasia, elas vão poder entender melhor o afásico, e o afásico vai poder ter, né, uma forma de convívio melhor, né, e vai poder ter uma reinserção melhor, quer seja na família, no grupo laboral, no grupo social que ele pertença. Então, a gente fez essa campanha
onde vocês veem que algumas letras aí no caso desse cartaz, você sabe o que a afasia está faltando, exatamente para dar essa ideia de que às vezes a palavra não vem. É uma palavra, né? Ou então você pode trocar palavras também, né? Então, você quer dizer uma palavra, ela vem uma outra. Você quer falar sim e vem não. Você quer falar mãe aqui, e vem pai. Aí é cão que baila não morde. Né? A gente sabe que é cão que ladra não morde. Tá? Então, é mais ou menos para poder fazer as pessoas entenderem isso, de uma forma, né? É um apelo, na verdade, para poder fazer as pessoas conhecerem o que é a afasia. E aí eu quero então mostrar mais uma pessoa que convive com a afasia. Vamos conhecer agora o Hamilton. Ele é professor, pesquisador da USP, graduado em farmácia e bioquímica e em filosofia, doutor em fisiologia humana. Então, claro que ele já tinha ouvido falar e conhecia a afasia. E ele também está em tratamento depois de passar por um AVC, né? Teve um AVC. E aí ele está com a afasia também em tratamento. Vamos ouvi-lo. Afasia não sei, depois AVC, né, janeiro, eu fui, né, depois, assim, agora sim, eu sei, afasia é o falar, escrever e ler, só isso, mais ou menos, aí. Número, cor, que mais? Então, esse não consigo também. E que mais? O mês, não consigo também. Eu não consigo falar. Agora, caminhando sim, porque agora mais ou menos, tá caminhando mesmo, assim, eu não sei, porque pode ser 2, 3, 4 anos, não sei mesmo, então, será, cara? Sabe o que me chama a atenção, Ana? Assim, eu acho, primeiro, muito corajoso dele fazer o vídeo. Porque, né, eu acho que talvez eu ia ficar, talvez porque eu trabalho com vídeo, eu ficaria assim, não quero que me filmem. Mas é tão importante a gente ver que ele está caminhando. E eu acho que mostrar tanto a Jill quanto a Hamilton mostra que cada pessoa é uma mesmo, né? E é isso, né? Vai ter que acompanhar e o importante é não desistir. Eu queria, antes de terminar, saber de vocês, qual que é a importância da gente falar sobre isso quando a gente pensa em política pública de acesso para as pessoas ao tratamento adequado? Quem começa? Os dois respiraram fundo. Eu vou começar. Diga, doutor. A gente também tem conversamos. Estas questões que envolvem essas demandas dos pacientes são questões que chegam a nós, não é? Como, por exemplo, questões que envolvem a perda do trabalho, a invalidez, a aposentadoria, o que eu faço. E nós temos esse pensamento mesmo de que existe a necessidade de alguma ação no ponto de vista público, legislativo, porque as pessoas com afasia, particularmente falando, o fato de elas serem confundidas equivocadamente com pessoas confusas, pessoas cujo pensamento está prejudicado, pessoas que estão não estão lúcidas. Isso é um equívoco e isso as transforma em pessoas que teriam um potencial de produzir, de desenvolver, desde que a demanda não fosse no campo verbal, não fosse linguagem, melhor dizendo. Elas poderiam fazer outras coisas, mas elas são frequentemente entendidas como pessoas alienadas, pessoas sem lucidez, e esse é um grande equívoco e um grande problema
que repercute na vida delas. A gente já está chegando ao final do programa, claro que dá para a gente conversar muito mais, mas eu quero dar tchau para a Dil antes de ouvir a sua última resposta. Eu quero muito agradecer, Dil, pela sua participação com a gente, viu? Obrigada. Obrigada, muito bom conversar com vocês e poder explicar para todo mundo o que a gente pode os afásicos precisam de ajuda, entendeu? Tá ótimo, a gente entendeu. Muito obrigada, viu, Dil? Obrigada. Volte sempre. Vou sempre assistir seu canal. Na sua opinião sobre política, a gente tem pouquinho tempo, você me perdoa. Não tem problema nenhum. Então, a gente sabe que a afasia não tem cura, mas tem reabilitação, né? Então, eu acho que esse é o investimento que tem que se fazer. Se você for olhar em convênios, por exemplo, você ainda tem o pagamento de fisioterapia, por exemplo, né? Então, mesmo no sistema público de saúde, né, no SUS, às vezes eles aprovam o tratamento da fisioterapeuta, né, o tratamento motor, mas não o tratamento de linguagem, né? Então, a invisibilidade da afasia, ela perpassa, né, por ausência em políticas públicas, políticas de saúde. Então, a gente costuma dizer que a afasia é um problema social, porque impacta tanto nas questões de trabalho quanto nas questões de saúde, né, e da sociedade em si. Né? Muito bom, viu? Então, muito obrigada. Investir. Sim, muito obrigada. Olha, se você quiser saber mais, tem o portal da afasia. Busque saber informações. Acho que se todos nós soubermos, a gente pode ajudar mais. Ó, o portal da afasia está no YouTube, está no Facebook e tem também o site, viu? Portal da afasia. Por favor, busque informações, vamos ajudar quem está próximo e quem ainda não está próximo também, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A realidade é essa, né? Informação é poder. Eu agora já sei o que é afasia, você também sabe. Que bom, né? Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.